Bom, boa noite. O Moacir já começou puxando a orelha e vem para mim essa lição. De tanto a gente escutar esse mandamento, para a gente já passou da hora da teoria. Para nós é necessário a hora da prática, colocar isso em prática. Por isso que a gente vem aqui na frente e para a gente que fala é pior. A cobrança é dobrada, porque o primeiro ouvido que escuta de quem está aqui na frente é o nosso. Então a cobrança é dobrada para quem está aqui falando. Mas por isso que é repetido. Todas as comunicações que vêm, todos os livros que são lançados, vêm batendo em cima dessa tecla. Amar ao próximo como a ti mesmo. Que, como bem diz o item da noite, é o maior mandamento. É aquilo que, se a religião, se todos os livros acabassem, sumissem, se nós tivéssemos esse mandamento, já seria a base para que o nosso relacionamento tivesse força para continuar e continuar bem, continuar elevando, continuar melhorando. E aproveitando o gancho do que o Moacir disse, nós estamos retornando às atividades. E ao público aqui, na primeira vez que eu estou vindo aqui para fazer a exposição, quando voltou ao atendimento, a presença de todos, né, a presença do público, é a primeira vez que eu estou vindo. A casa já voltou à atividade há um tempo. E o que eu pude perceber, nós precisamos estar dentro do centro. A partir do momento que encarnamos, nós estamos inseridos no espaço e no tempo. E precisamos estar aqui no centro, participando dos trabalhos, participando das atividades, porque aqui eu, pelo menos, tiro de base o que aconteceu comigo. Quando tudo paralisou, quando fomos obrigados a ficar dentro de casa, que ficou diminuíram a circulação, restringiram tudo, todos empolgados começaram a praticar o Evangelho no lar. As casas espíritas se reuniram, assumiram o compromisso de todos os dias postarem as lições do Evangelho para que, no mesmo horário, todos em comunhão praticassem o Evangelho no lar. Lá em casa foi fogo de palha. Os primeiros meses era constante, todos os dias, no mesmo horário, estávamos nós reunidos e fazendo o Evangelho no lar. Com o passar do tempo, isso foi diminuindo, até que cessou. E graças a Deus, nós voltamos aqui dentro do centro. Porque nós precisamos estar aqui. Porque é um ambiente preparado. O Moacir falou, os espíritos já nos recebem, eles estão trabalhando antes da gente chegar. O ambiente é preparado. Uma cirurgia não se faz em casa, se faz no hospital, numa sala preparada. A mesma coisa acontece aqui. O tratamento que acontece aqui do lado, realizações acontecendo, coisas acontecendo aqui, nesse salão. Coisas que nós não temos olhos de ver, mas que está sendo realizado. Atendimentos que estão sendo feitos. Aquilo que a gente nem imagina. Às vezes, nós estamos recebendo aqui na frente e nem percebemos o que está acontecendo. Então, por isso a importância. E, mais uma vez, batendo na tecla do que o Moacir disse. E não adianta também só vir aqui no centro, tomar o passe, vir no tratamento, escutar a lição, mas na hora que passar da porta para fora, esquecer de tudo que foi dito, por mais que o expositor aqui seja mediano, que a gente ainda está caminhando, ainda estou estudando, aprendendo muita coisa, tenho dificuldade às vezes para passar alguma ideia, mas chegue em casa, pegue o tema, lê, não precisa ler imediatamente após a reunião, mas tire um horário do dia, lê a lição, busque. Hoje nós temos o YouTube, temos a internet com um material vasto para a gente estudar. Vai lá, tira uns 15, 20 minutos do dia, estude e comece a praticar. Nós precisamos praticar. A época da teoria já passou. Nós precisamos praticar. Basta olharmos o que está acontecendo no mundo. Se pegarmos a história, tivemos períodos turbulentos na história. E nós estamos passando por um período turbulento. E por isso precisamos estudar ainda mais, se apegar ainda mais às lições do Cristo, porque é aquilo que vai nos colocar no roteiro da salvação. Cristo deixou esse roteiro para a gente, nós precisamos nos apegar a isso.
Então vira aqui ao centro. Se vir aqui só tomar o passe é como uma chuveirada energética. Eles vêm, os espíritos gastam um tempo, vêm aqui, trabalham, te ajudam, vão te ajudar naquilo que você precisa. Aí você sai para fora, você não começa a praticar, tudo isso vai por água abaixo. Todo esse trabalho árduo vai por água abaixo. A gente sai daqui sentindo bem. A gente entra aqui e começa a se sentir bem. Só que aí na hora que chega em casa, no outro dia acorda, já parece que é a pior pessoa do mundo. Já começa com as mesmas aflições. Nós somos imperfeitos. A nossa tendência é andar à margem aqui do caminho, tropeçando, cambaleando. Então nós precisamos desse auxílio aqui e praticar dentro dos nossos lares no dia a dia. Esse mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E uma provocação que eu faço, iniciando essa exposição, será que nós sabemos o que é o amor e sabemos amar? Provocação que eu faço. Será que nós sabemos o que é o amor e sabemos amar verdadeiramente? Nós conseguimos conceituar e entender o que é o amor? Se nós voltarmos um tempo, pegarmos os gregos que estudaram, que deixou uma literatura para a gente, eles dividiram o amor em três. Pegaram o amor e deram três vertentes: o amor eros, o filia e o ágape. O amor eros é o amor do prazer, o amor sensual mais voltado à sexualidade. O amor filia, o amor do amigo, o amor pode até se colocar aqui pai, filho, ou até algum outro parentesco, esse amor de amizade. E o amor ágape, que é aquele amor que que nós podemos usar como exemplo, o amor que Jesus teve para com a humanidade. Um amor que ele não existia distinção. Ele amava a criatura, ele amava a natureza, ele amava a tudo em sua volta. Era um amor que transcendia. E qual é o amor que Jesus coloca aqui? Qual é o amor que ele vem e fala? Amar ao próximo como a ti mesmo. Para começar essa frase, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, quando ele encarnou na Terra, ele, já sabendo da natureza do ser humano, ele olhou e falou, se eu pedir para que eles amem ao próximo, vai ficar muito difícil, que eles não vão entender. E como eles são seres egoístas ainda, egoístas, que se a gente pegar na literatura, se nós pegarmos a literatura espírita, o egoísmo ele foi necessário numa certa fase da nossa evolução, na fase da sobrevivência, lá no homem primitivo, em que ele precisava sobreviver, em que ele não sabia viver em sociedade, que ele era individual na convivência, que ele precisava enfrentar a natureza, ele precisava enfrentar animais, ele precisava ali desse egoísmo para sobreviver. E conforme o ser humano foi evoluindo, ao invés de ele deixar esse egoísmo, ele ainda está enraizado em nós. Agora é a hora de deixar o egoísmo de lado. Então Jesus, vendo aquilo, tanto que a segunda revelação com Cristo, veio justamente para trazer essa mensagem e tirar o egoísmo do nosso coração. Ele vem e fala, ele observa na sua sabedoria que ele olhava, ele enxergava não só aquele ser encarnado, mas o espírito o que transcendia aquele espírito, aquele ser. Ele olhou e falou, as pessoas, esses seres estão ainda, o egoísmo ainda está muito enraizado. Então se eu falar, ame o próximo, eles não vão entender. Então ele já chegou e deu uma mensagem, ame o próximo como a ti mesmo. Porque eu sei que o teu egoísmo é tão grande que você só tem olhar para você. Então, olhe, do jeito que você se olha, do jeito que você gosta de você, olhe para o próximo. Ame o próximo. E ainda ele coloca lá no começo, amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então, quando ele passou essa mensagem para a gente para fazer esse exercício, é amar o próximo como a ti mesmo, sair de nós, sair esse olhar do nosso umbigo para o próximo. E será que nós, realmente, até na hora em que nós começamos a fazer esse exercício de sair de nós e olhar para o próximo, nós estamos amando? Porque muitas vezes, esse exercício de saída, eu quero para o próximo aquilo que eu acho que é certo para ele. Nas relações entre pais e filhos, quantas vezes o pai sabe o que é melhor para o filho e briga e faz aquela confusão e gera um atrito dentro do lar.
ou o marido com a mulher, ou a mulher com o marido também. Quantas vezes nós, colocando isso nas costas do amor, colocando, não, eu amo aquela pessoa, eu sei o que é melhor para ela, e aí faz a vida um tormento, a casa vira uma batalha, um cenário de guerra, porque eu sei o que é melhor para o outro. Eu sei o que é melhor para o outro. Será que nós estamos sabendo o que é amar de verdade? Muitas vezes nós passamos por cima de muita coisa por egoísmo nosso, porque ainda nós estamos olhando para a gente. E ainda nós pegamos na psicologia moderna, muitos levantam a bandeira, você tem que se amar. Você tem que se amar em primeiro lugar. E isso acaba trazendo uma confusão ainda maior. Porque não estou falando aqui que a gente tem que não se cuidar, a gente tem que largar a nossa vida, deixar tudo abandonado, não cuidar de si para o próximo. Não, mas o amor, esse amor ágape, porque nesse sentido usual que nós colocamos no dia a dia, realmente nós temos que nos amar. Mas esse amor ágape aqui que Jesus colocou, esse amor que transcende, que sai da gente, não tem como a gente se amar. Nessa etapa aqui, esse amor usual, como eu coloquei, nós devemos nos cuidar, ter o cuidado, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, ter o autocuidado, mas esse amor ágape que Jesus colocou, não tem como. Chega uma hora que é uma briga, é um vazio, nós não conseguiremos ter esse olhar para o outro, porque vai ficar o conflito é tão grande que nós não conseguiremos arrastar e jogar esse olhar para o próximo. Mas, repetindo, não estou falando aqui que nós temos que abandonar o nosso cuidado também. Nós precisamos nos cuidar. Nos cuidar porque eu preciso ter uma mente equilibrada, eu preciso ter um corpo equilibrado, com uma saúde equilibrada, para eu conseguir estender a mão para o próximo. Não adianta nada eu deixar a minha vida espiritual e física abandonada, e aí eu não vou ter forças para ajudar o próximo, porque muitas vezes eu vou precisar. Muitas vezes eu vou precisar de sanidade para auxiliar o próximo. Vou precisar de força física para ajudar a carregar, às vezes, um ente querido que está necessitado. Às vezes a pessoa fica doente, fica acamada, e eu preciso ter ali força física para poder ajudar. Eu preciso ter, às vezes, condições financeiras para poder ajudar. Os bens materiais que são colocados, emprestados para nós por Deus, para que nós usemos e auxiliemos os nossos irmãos. Então, será que nós estamos realmente seguindo o caminho correto do que Jesus colocou? Ainda mais na atual sociedade. A gente, depois dessa pandemia, ficou mais evidente isso. Ficou muito mais evidente. Nós, desde o advento, principalmente com o advento da internet, que acelerou, porque há 10, 20 anos atrás, a tecnologia acelerou, o crescimento da tecnologia foi de forma assustadora. Que eu lembro que quando criança, os primeiros celulares que apareceram era quase uma arma. Você, se entrasse alguém na sua casa, você não precisava, a única coisa que você precisava era de jogar o celular na cabeça do cara, que já interrompia ali o assalto, a pessoa caía e você chamava a polícia. Hoje um celular, apesar de ter celulares também grandes, mas ele faz tudo. Você tem agenda, você tem WhatsApp que você conversa com a pessoa, até ligação de vídeo, tudo. Você tem câmera, despertador, agenda, você tem bloco de notas para deixar tudo anotado. A tecnologia facilitou muito as nossas vidas. Hoje a gente vai no dentista, não sente dor para tirar o dente, a gente vai, tem micro-ondas que esquenta comida para a gente, os carros estão cada vez mais confortáveis, nos levando mais longe, aviões e tudo. A tecnologia trouxe uma facilidade muito grande para o ser humano, muito grande. E com isso o ser humano ele foi se materializando e esquecendo da parte espiritual, porque a vida foi ficando muito fácil para a gente. Hoje o conhecimento está ao alcance das nossas mãos. Se pegar um rei da Idade Média, ele não tem o mesmo conhecimento que uma pessoa hoje tem.
Uma pessoa que tem acesso à internet, não precisa ter faculdade, mestrado, doutorado. Um rei não tinha o acesso que hoje uma pessoa sem estudo nenhum, mas com acesso à internet, tem. Ele digita lá o que ele quer, vai aparecer. Então as condições de vida melhoraram e a vida se tornou mais fácil, apesar de existir dor, existir sofrimento, existir gente, pessoas passando necessidade, só que isso foi diminuindo. E aí a nossa percepção de sofrimento foi ficando deturpada. Porque antes, para a pessoa falar, eu estou sofrendo, era uma dor muito maior do que a de hoje. Muito maior. Você pega os mais antigos, com os seus 80, 90 anos, eu tiro por base meu avô com 92 anos, que com 18 ele veio do Nordeste sem condição nenhuma, com uma trouxa de roupa nas costas. Lá eram 10 irmãos passando fome e ainda eu não vejo ele reclamar do sofrimento daquela época. Ele não gostava daquilo, lógico, ele não gostava. Só que ele não reclama daquilo. Só que ele reclama de coisas pequenas hoje comparadas ao que ele já passou. E a gente, será que nós suportaríamos? Aí hoje muita gente se pergunta, por que antigamente poucos cristãos convertiam tantos e hoje tantos cristãos convertem poucos? Porque o sofrimento que eles precisavam passar, a dor que eles suportavam era maior. Quando ia para o círculo romano enfrentar os leões, aquilo era fichinha. Aquilo era fichinha para quem já enfrentava tanto sofrimento. Tinha que divulgar, desbravar, levando o evangelho do Cristo. Agora hoje para a gente, hoje você tem a internet, você consegue publicar no YouTube, você consegue... hoje, lógico, o círculo romano é diferente agora. Hoje na internet você tem ali o ataque das hordas de pessoas atrás no teclado que ficam te denegrindo. Mas é diferente a situação. O sofrimento é diferente. E nós fomos perdendo, a nossa percepção de dor, de sofrimento foi diminuindo. E nós fomos nos afastando do Cristo. Nós fomos nos materializando. E o ser humano é o único animal aqui no planeta Terra que consegue transcender e vislumbrar valores espirituais que elevam o ser, que transcendem a matéria. Qualquer outro animal, por mais que seja um animal que a gente vê os nossos cachorrinhos que tem ali as suas percepções, que acostumam-se com a gente, aprendem várias coisas, outros animais inteligentes também, só que eles são limitados e não têm essa percepção transcendental. O ser humano tem. O ser humano ele pode ir do átomo ao arcanjo, ele pode ser o maior... Não existe um crápula que não pode ser santo e um santo que um dia não foi um crápula. Porque ele tem essa possibilidade de projeção, de melhorar, de sair lá da materialidade e alcançar a santidade. O ser humano ele tem essa possibilidade e ele foi se afastando por esse apego, essa facilidade vai trazendo esse materialismo e vai ficando cada vez mais difícil enxergar o próximo. Porque eu me fecho, eu vou me fechando, me ensimesmando, usando coisas, e aí eu começo a confundir pessoas com coisas. É onde eu uso das pessoas. Eu sempre espero algo em troca. Eu faço aquilo esperando que ele faça aquilo para mim. Então sempre nas ações do ser humano, ele está esperando alguma coisa. E já disseram que o ato humano perfeito ele tem que ser destituído de esperança. Essa esperança não é a esperança de uma morada melhor. Que isso nós devemos fazer o bem e, lógico, nós esperamos uma morada melhor quando nós desencarnarmos. Isso é normal, mas a esperança do esperar algo em troca de alguém. Eu vou fazer isso agora e espero que ele faça para mim no futuro. Ou até é velado, né? O espírito ele começa a velar essa situação, né? Ele vai jogando ali uma maquiagem, fala assim, nossa, mas eu fiz tanto por ele podia ser pelo menos grato para mim. Poxa, isso não é esperar alguma coisa? Você está esperando gratidão. Você não está esperando bem material, mas está esperando gratidão. E ninguém te deve nada, só que você deve tudo aos outros. Você deve tudo aos outros. Porque nós já recebemos muito de Deus. Deus nos ama verdadeiramente. Deus realmente é esse amor que Jesus colocou. Deus nos ama porque Ele nos dá quantas oportunidades, quantas bênçãos são derramadas sobre nós.
Ao entrarmos aqui no centro, bênçãos para a gente. Às vezes a gente está no nosso dia a dia, rogamos, rezamos, e quanto auxílio nos é dado? Nós levantamos, temos um chão para a gente pisar, a segurança que tem de você levantar e saber que o chão está fixo, não é nada que vai sair patinando, que vai ou às vezes afundar, ou às vezes explodir. Você acorda sabendo que tem um chão para pisar, que tem um céu que está em cima de você, que tem um sol que ilumina e aquece, que tem oxigênio para você respirar, a estrutura perfeita para você viver, para você colocar em prática aquilo que Jesus colocou. Nós recebemos bênçãos cotidianamente. E ainda não está bom. Então, só por isso que aqui que eu coloquei, sem contar outras coisas que nós somos abençoados, que a gente não sabe, mas só por isso nós devemos tudo aos outros, porque todos somos criaturas do mesmo Pai. E ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quanto mais eu vou amando dessa maneira, abrindo mão, me sacrificando pelo próximo, muitas vezes esse sacrifício vai ser um remédio amargo para aquele que eu estou ajudando. Muitas vezes. Quantas vezes nós tomamos um remédio amargo e que trouxe a cura para o nosso corpo físico? E Deus não faz isso com as nossas vidas? Às vezes passamos por situações difíceis, dolorosas, amargas, que na hora a gente se revolta e fala, por que isso está acontecendo comigo? Passa-se o tempo, as coisas se arrumam e você olha e fala, poxa, se não fosse dessa maneira, não estaria aqui, não teria dado certo. Precisei passar por aquilo para ser o que sou hoje. Deus sabe o que cada um precisa, não aquilo que a gente quer. E a nossa ação para com o nosso próximo, amar ao próximo, é da mesma maneira que Deus age com a gente. E começando dentro dos nossos lares, um pai para com o filho. Muitas vezes uma decisão que o pai vai tomar ali vai desagradar. Às vezes o pai vai falar um não no momento da educação, vai falar um não que está vendo que vai poupar ele de dor. Até um certo momento, cabe aos pais isso, é obrigação dos pais. Depois já não cabe mais. Aí às vezes até começa a perder a mão, mas dentro da normalidade, um pai com o filho vai ser assim. Às vezes nós, com os nossos entes, precisamos agir dessa maneira. Vai ser um remédio amargo, mas que aquela pessoa precisa. Eu não estou desamparando, mas estou ali oferecendo ajuda da maneira que tem que ser. Quando eu tenho esse olhar para o próximo, quando transcende a mim, eu não fico com o meu egoísmo tomando conta e regendo a situação. Eu olho para o próximo e quero ajudá-lo, sem deixar as minhas particularidades interferir, sem deixar aquilo que eu acho que é certo, aquilo que, quando eu percebo que é, na verdade, capricho meu, interferir no auxílio para o próximo. É esse amar o próximo que Jesus colocou. Jesus, ele veio à terra, ele olhava. Quando ele olhou para os pecadores, vendo trazendo a cura, e deixava alertado, vá e não peques mais. Quantas passagens que ele olhou para o pecador, ofereceu ajuda, às vezes a pessoa não querendo se submeter porque sabia que ia passar por situações difíceis, a pessoa não quis e voltou para o sofrimento. Esse olhar, esse amor que Jesus deixou para a gente nesse mandamento, esse amar ao próximo como a ti mesmo. E para a gente já ir caminhando para o final, a gente sempre vê muitas pessoas, até um dos argumentos combatidos para as crenças nas religiões, não só dentro do espiritismo, mas você pega aquela frase, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí nós, como pensamento limitado ainda, material, a gente acha que Deus é como isso aqui, esse corpo físico, esse vaso. A gente acha que Deus é um senhor sentado num trono, olhando para o universo e comandando. Nós limitamos Deus porque nós somos limitados. E aí quando falam isso, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é infinito amor,
nós somos feitos para amar. E quando eu não amo, eu fujo à minha origem, à minha criação, ao motivo para o qual eu fui criado. Eu estou me afastando disso. E aí esse afastamento desse motivo, da onde eu deveria seguir, vem gerando as crises existenciais. E hoje, com esse materialismo, se esse caminho fosse o correto, nós estaríamos mais felizes do que nunca. E o que a gente vê é o aumento expressivo de doenças psíquicas, suicídios, entre tantas outras coisas, famílias se desfazendo, tantas coisas acontecendo que vem desregrando a vivência e trazendo uma sensação de turbulência, porque nós nos afastamos desse motivo para o qual nós fomos criados. Quanto mais eu amo, mais eu me assemelho ao Criador, porque eu sou feito à imagem e semelhança dele. E quando eu amo verdadeiramente esse amor ágape, eu transcendo, eu saio de mim, eu começo a enxergar os outros, começo a enxergar além da matéria, consigo enxergar coisas além, quando nós realmente amarmos. E não confundir com esse amor que nós achamos que é amor. Podendo aí se encaixar no amor filha, no amor eros, ou qualquer outra percepção errada que a gente tem de amor, que a gente confunde as coisas, a gente acha que é e não é, às vezes é paixão, aí a gente vai ter uma discussão filosófica aqui que vai surgir inúmeras correntes, inúmeras pessoas levantando questões, levantando pontos, mas que na verdade é perfumaria que nos afasta disso aqui. O ser humano, ele foi feito para amar. Da mesma maneira que a vela foi feita para se consumir e iluminar e aquecer. Se a gente compra uma vela e põe a vela guardada, a vela não está cumprindo com o seu objetivo criacional. A vela está lá no armário. Ela só vai cumprir com o objetivo dela quando eu acendo e coloco ela num castiçal, ou coloco ela em cima da mesa. Quando acaba a energia, a gente vai usar, que ela está iluminando, trazendo luz para aqueles que estão à sua volta. E o ser humano, a gente pode se comparar com essa vela. O nosso coração, o ser humano, ele atinge o seu objetivo quando ele ilumina e aquece e ama aqueles que estão ao seu redor. Aí sim, nós estaremos atingindo esse mandamento, cumprindo esse mandamento, transcendendo a nós, transcendendo o nosso egoísmo, transcendendo as nossas particularidades e agindo em prol aos outros. E principalmente, primeiro, dentro dos nossos lares. Porque aí, não só dentro a gente observa esse fenômeno não só dentro do centro espírita, mas em outras religiões também. Que a pessoa ela pega esse mandamento, numa interpretação errada, ela começa a se colocar à disposição para trabalhar, para ajudar o outro, para fazer, e aí se envolve em atividades, faz sopa, faz um monte de coisa. É uma pessoa que realmente é uma trabalhadora, que a casa pode contar, está fazendo muita coisa mesmo. Só que aí ela está tão envolvida nessas atividades que ela esquece do principal, que é o primeiro ali, onde nós fomos colocados, dentro do nosso lar. Se eu estou sendo um ótimo trabalhador fora do meu lar, só que dentro do meu lar eu venho errando, eu venho pecando e faltando com esse cuidado, vai ter problema. Quando eu chego, desencarno, vou para o outro lado, eu vejo quantos relatos nós temos de pessoas que se arrependem de não ter dado a atenção necessária para dentro do seu lar. Amando primeiro aqueles que estão ali no seu convívio mais próximo. Colocando em prática já em casa. A gente vê o contrário. A pessoa é um doce na rua, dentro de casa é um leão. Faz completamente o contrário. E realmente isso é uma coisa que me puxa a orelha. Porque muitas vezes eu me pego faltando com paciência dentro de casa. Minha paciência, faltando a paciência. Paciência é uma coisa que a gente não tem, que se tivesse não faltava. Mas já não por pouca coisa eu vou ficando irritado dentro de casa e fora de casa eu tenho mais
mais facilidade para... A convivência vai trazendo essas dificuldades e nós não fazemos esse exercício de olhar para o próximo, de tirar porque, na verdade, sendo sincero, é o desconforto que vai sendo causado porque às vezes a pessoa está pedindo atenção, está pedindo tempo, que você pare alguns minutos do seu dia para conversar, ou para ajudar, ou para auxiliar. Você está abrindo mão dali das suas particularidades para ajudar. E aí isso te irrita, isso te incomoda. Aí para a rua, como você tem que posar de uma boa pessoa, porque você interpretou de modo errado, você é mais cordato, você é mais educado, você, no centro, você se porta bem. Então o exercício, não que a gente tem que inverter os papéis, não, mas começar a fazer esse exercício dentro de casa também. Não parar as atividades no centro, como eu disse no começo da exposição. Nós precisamos estar no centro. Precisamos vir aqui, escutar a lição. Se precisar de tratamento, o tratamento está aqui. Tomar passes e sair daqui praticando. Chegando em casa, já começar a colocar essa lição em prática ao chegar em casa. Fácil não é. Não é fácil. Que nós estamos mais próximos da animalidade do que da santidade. Mais próximos do átomo do que do arcanjo. Se nós fôssemos pessoas boas, evoluídas, com certeza aqui não estaríamos. E se estivéssemos, a gente seria um Divaldo, um Chico, ou Madre Teresa, Irmã Dulce. Quantos espíritos de escola que encarnaram aqui fizeram grandes feitos. Que a gente sabe que são pessoas que realmente vieram aqui, são missionários. E nós ainda aqui lutando, aí acorda um dia aquele mau humor que te tira do sério, aí a primeira pessoa que te causa um desconforto você já explode, aí você não posso ser assim e volta. É essa luta constante. Nós precisamos de estar aqui e escutar. Esse puxão de orelha tem que ser feito toda quarta-feira. E se tiver pessoa que participa de outros trabalhos, esse puxão de orelha tem que ser feito constante, para que isso fixe na nossa mente, para que isso crie raiz. E aí a gente comece a fazer esse exercício, comece a praticar fora daqui, dentro dos nossos lares, é onde a gente tiver relações sociais, né? E o ser humano ele foi feito para viver em sociedade, para ter essas relações. Quando eu me excluo dessa relação, dessas relações, desse convívio, é crise existencial na certa, porque eu preciso disso. É uma fala que eu escutei meu pai falar muito disso e isso se mostra como verdade, porque ele dizia que trabalhar na caridade sozinho é fácil. Se eu puder ter uma cozinha na minha casa, fazer uma marmita todo sábado sozinho, sem ninguém me vier palpitar, falar nada, é muito fácil. Agora tenta reunir 10, 20 pessoas para fazer uma pizza para o centro. Ou para fazer a comida, a marmita de sábado para ajudar as pessoas na rua. Ou lá no leilão. Eu vendo o leilão acontecendo. É um que tem uma ideia diferente, outro que vem, não, mas isso aqui poderia ser feito da seguinte maneira, que ia ser mais rápido, isso aqui fica mais gostoso. Cada um tem uma ideia, tem um palpite. E esse confronto é que vai evoluir, que vai lapidar as nossas arestas. Essa convivência. E se eu me excluo, e se eu me afasto disso, eu vou entrar em crise existencial. Eu preciso conviver, eu preciso ter esse convívio com as pessoas. E só para encerrar, não sei se alguém aqui já assistiu, só para deixar bem claro essa questão da nossa dificuldade em olhar para o próximo e amá-lo verdadeiramente, independente de quem seja, né? Tem uma passagem do filme do Divaldo, não sei se todos já assistiram, mas vale a pena assistir, que ele está no seu trabalho ali de entrega de marmita para os moradores de rua lá em Salvador, e era eu não sei se era madrugada ou se era noite, eu sei que estava escuro, que eu me recordo do filme. E ele foi entregar a marmita para o morador de rua, o morador de rua extremamente irritado, pegou o baldinho ali que estava cheio de fezes dele e jogou no peito do Divaldo.
E ele simplesmente, com a serenidade, falou, cada um dá o que tem, eu estou te dando comida. Se é isso que você tem para me dar, tudo bem. Virou as costas, continuou trabalhando. Se eu me coloco no lugar, se eu recebesse um balde de fezes na cara, já tinha acabado ali a santidade. A santidade que tinha começado fazendo a sopa, acabou ali. Era até bom o cara não pegar comida para comer, porque o que eu ia colocar, de vibração que ia colocar naquela comida, ia sair no braço com o cara, tinha acabado ali. Acabou ali. Agora a pessoa ela ter esse olhar, ele não olhou ali com egoísmo. O Divaldo não teve um olhar egoísta na situação. Nossa, eu não precisava estar passando por isso. Não precisava me submeter, me humilhar, ainda a pessoa vinha, eu estou ajudando, e ela vai me jogar um balde de fezes. Essa é a primeira reação que a gente tem. Eu assisti o filme, a primeira coisa, eu não suportaria. Ele não. Ele viu a dificuldade daquele ser, ele viu quem era. Ele teve essa capacidade de enxergar. E amando ele continuou o seu trabalho. Porque ele sabia que outros precisavam, e que naquela condição em que ele se encontrava não podia exigir muito, mas ele foi ali e ajudou aquele ser. E aí a reflexão para a gente, como nós nos portamos. E aí eu volto àquela mesma provocação. Será que nós sabemos o que é o amor ou sabemos amar? Então que essa lição possa tocar fundo nos nossos corações e a gente, saindo daqui, comece realmente a praticar, comece a colocar o evangelho nas nossas vidas, como roteiro, porque é o roteiro da nossa salvação. Cristo colocou esse roteiro há 2000 anos e ainda hoje toca no nosso coração. Quando nós escutamos as passagens, escutamos aquilo que Jesus colocou, faz sentido e toca os nossos corações. Mais uma vez eu agradeço o convite de sempre me colocarem aqui nessa sessão de tortura. Sei que são 35, 40 minutos aí que eu estou torturando. Obrigado por me escutarem e espero voltar outras vezes.